Olá, boa noite. Então, eu tô gravando com a câmera do meu computador, então a câmera não vai ficar tão boa assim. E hoje é um dia que eu tô assim muito cansada. Mas eu queria fazer esse vídeo. Eu estava já pensando em fazer esse vídeo há bastante tempo. E talvez hoje seja o melhor dia para eu fazer, né? Eu queria falar sobre vulnerabilidade. E eu estive numa situação pessoal no qual eu estive muito vulnerável esses dias. Hoje foi um dia muito vulnerável, que eu estava muito vulnerável. Melhorei agora à noite, mas talvez seja o momento para eu trazer esse tema pro grupo, pro canal no caso. Então, eu simplesmente abri a câmera também. Eu decidi que eu não vou ficar só fazendo vídeos, como diz, pensados. Na verdade, isso eu sempre fiz assim no canal. Eu simplesmente abro a câmera e saio falando. Vou tentar editar, vamos ver se eu consigo editar esse vídeo agora. Mas enfim, eu gostaria de falar sobre vulnerabilidade. Eu acho que muitas pessoas confundem você sentir com você ser fraco, com você demonstrar sua vulnerabilidade com você estar se vitimizando. Porque sentir muitas vezes faz parte do caminho. Vão ter situações que vão ter situações que vamos passar que nós vamos sentir, mas não tem a opção de não sentir. Todo mundo passa por situações pesadas, situações difíceis, e a gente vai sentir. E assumir que você sente não significa que você está se vitimizando. Você querer sofrer, querer chorar, não é um problema em si. Porque sentir é humano. Quando coisas ruins acontecem, ou quando situações ruins da vida, coisas difíceis de viver, estão passando com a gente, é normal a gente sentir, é normal sentir preocupação, medo, tristeza, desespero. É humano. A gente não querer sentir é algo que é desumano, não faz sentido. A questão é quando você não tem consciência do que você está passando, quando você não pode ser vulnerável por qualquer motivo, estar vulnerável por qualquer motivo. E eu gosto muito de fazer uma analogia com a natureza, porque os animais, mesmo que eles não tenham a inteligência como nós temos, tal, eles, para sobreviver, eles consideram a sua vulnerabilidade. Então, o animal, ele sabe que tem momentos que ele está mais vulnerável, e essa vulnerabilidade tem um risco. E esse risco pode fazer com que ele perca a vida, com que ele não consiga um alimento. Então, eles lidam com os animais, eles lidam com a vulnerabilidade de uma maneira planejada. Eles planejam. Se tem um animal que fica em cima da árvore e ele sabe que quando ele desce na árvore para fazer alguma coisa, ele pode ser caçado, ele sabe que aquele momento é o momento de vulnerabilidade dele, no qual ele pode ser caçado. A fêmea, quando ela pare, ela vai parir, e ela tem ali que está parada, parindo e tal, ela sabe que aquele momento é o momento que ela pode ser caçada. Então, eles planejam. Ela vai procurar um lugar, um abrigo, um lugar escondido, um lugar... Porque ela sabe que ela vai passar um tempo ali parada, enquanto que ela está tendo um processo, e também para cuidar dos animais. Tal. Isso é você considerar a sua vulnerabilidade. E a gente tem vulnerabilidades que a gente vai precisar considerar. A gente precisa entender que isso faz parte. Porque quando a gente está vulnerável,
a gente cai mais em armadilhas, a gente se expõe muitas vezes mais do que gostaria. Tem consequências de estar vulnerável sem perceber que está vulnerável. E entender, se permitir sentir, se permitir acessar essa vulnerabilidade, também faz parte do processo de entendê-la. Porque quando a gente acha que a gente não pode sentir, a gente não se permite esse lugar. A gente não vê, não entende, não olha. Esse lugar, ele acontece sem a gente perceber. Eu me considero uma pessoa muito forte. Dentro das minhas dificuldades, eu me considero uma pessoa muito forte. Quando eu estou vulnerável e eu vou desabafar com alguém porque eu estou precisando compartilhar aquilo com aquela pessoa, não necessariamente eu quero que essa pessoa me dê uma solução. Não precisa me dar uma solução. Eu estou buscando um acolhimento. Eu estou buscando um abraço, um carinho, um entendimento de que é difícil. Mas a vida vai continuar. Independente do meu desabafo, do que eu estou. Então, talvez, porque eu estou falando isso porque eu ouvi coisas, né, nesse meu momento de vulnerabilidade, que eu sou fraca, porque, enfim, né, drama, vitimização, que tem que fazer, tem que seguir. E são as coisas que eu sempre ouço. Eu já sou acostumada a ouvir isso. E eu fiquei assim, essa tarde, elaborando, pensando assim, poxa, mas eu sempre ouço os meus amigos. Quando meus amigos, eles passam por alguma coisa e eles me procuram, eu sou a pessoa que ouve eles. E eu não ouço julgando. Por que que quando eu falo, por eu ser chorona, por eu ser uma pessoa com as minhas questões, que todo mundo tem, por que que eu sou fraca? Porque eu choro? Porque eu me descabelo? Será que não tá ok chorar quando algo ruim acontece? Será que eu não posso sentir todas as minhas dores do passado também, que doem? Eu sinto que quando uma pessoa fala pra mim algo desse tipo, que eu admiro outra pessoa porque ela é forte em uma situação como essa, por exemplo, que você não está sendo forte. E que tudo bem você admirar outra pessoa, é ótimo. Eu não conheço a história da outra pessoa. A pessoa pode ser realmente muito forte e ser admirável, né? Mas a minha pergunta é: quando você olha para aquela pessoa que está num estado de sofrimento e fala para ela que ela está sendo fraca, será que você não está pedindo para o universo que o universo te calce aquele sapato para você sentir o que é aquilo que você não está entendendo? Eu acredito que a gente chama para nós quando a gente faz isso, porque a gente não sabe o sapato que aquela pessoa calçou. A gente não sabe qual é a carga que aquela pessoa está carregando para que neste momento ela não consiga fazer ou agir ou estar em qualquer estado que ela esteja ou em qualquer situação que ela está.
Então é muito complicado a gente olhar para alguém e falar que essa pessoa é fraca. Ou falar para essa pessoa simplesmente, faça, siga. Eu sou uma pessoa que quando eu sinto, eu sou muito sensível. E eu odeio ter que fingir, porque eu já fingi muito na minha vida. Eu fingi ser feliz sem ser, já fingi isso lá atrás, quando era novinha. E chegou um momento da minha vida, e não adiantava, né? Eu tentava, mas não adiantava, porque eu sempre demonstrei. Eu sempre fui vista como uma pessoa que tem como é que chama? Um desequilíbrio. Porque não adianta você querer mostrar uma coisa que você não é de verdade, né? Eu tenho questões, né, antigas minhas da minha vida, que elas pesam, que tem um peso. O fato de eu ter me tornado uma terapeuta não desfaz o meu passado. Quando eu abro uma sessão com alguém, o tempo da sessão é todo dedicado a outra pessoa, não é sobre mim. É sobre a outra pessoa. É todo usado, todo dedicado a essa outra pessoa. Quando a sessão termina e eu volto para a minha vida, eu volto para as minhas questões. Que eu também estudo, que eu também tenho a minha terapia, que eu também estou me desenvolvendo. Isso não faz com que eu seja uma terapeuta ruim, como muitos pensam. E eu sinto que muitas vezes existe uma cobrança de que o terapeuta tenha que ser muito normal, muito equilibrado. E essa expectativa acaba sendo um peso, para mim, pelo menos, estou falando. E eu me sinto uma boa profissional, mas eu tenho as minhas questões. E isso não me faz ser fraca. Pelo contrário, eu me acho muito forte. Porque se eu conto a minha vida, tudo vai ter um motivo. O fato de ter um motivo não faz com que eu diga assim, desisti, eu estou explicando para você entender que eu vou ficar parado. Não é isso. É só que existe. Para todo mundo existe, não é só para mim. E a gente vai resolvendo, a gente vai levantando, a gente cai e levanta e faz. E acontece, segue o baile, né? A gente não tem jeito, a gente tem que viver, a vida vai continuar. Eu precisava fazer na verdade não precisava, eu queria fazer um vídeo sobre vulnerabilidade, porque eu sinto que as pessoas entendem como se fosse errado. E às vezes eu acho que o fato de eu não esconder quando eu não estou bem, que não é sempre, mas acontece com uma certa frequência, o fato de eu não esconder faz com que as pessoas entendam assim, tá, mas eu escondo, você não esconde, você tá errado. É como se eu lembrasse a pessoa das coisas dela também, né? É uma escolha. Tem pessoas que vão escolher e que vai funcionar. A pessoa levanta e finge e levanta o queixo, levanta e segue o baile. Eu também sigo o baile, todo mundo segue o baile. Não tem para onde correr. Não existe a opção de não seguir o baile. A opção de você olhar para a dor, esmiuçar, debruçar na dor, sentir, sofrer, chorar, ela também é uma opção.
E não é fácil fazer isso. Não é fácil você olhar para isso e falar assim, caraca, é isso. Sabe? Eu tenho bastante dificuldade de postar na internet. E parte dessa dificuldade tem a ver com uma cobrança interna minha. E aí tem todo o meu histórico de vida que, enfim. E tem também do fato de eu ter escolhido uma área de atuação que eu amo de paixão, que eu estudo mais do que a minha outra formação, que eu também tenho outra formação. Eu amo, adoro, me sinto bem, me sinto boa nisso. Mas existe uma cobrança da sociedade que a gente seja extremamente equilibrado para poder cuidar do outro que está desequilibrado. E até certo ponto, eu vejo que isso é real. Mas não é exatamente assim. Porque a vida, ela acontece. Nós somos humanos. A gente vai ter conta para pagar, a gente vai ter boleto, a gente vai ter pessoas da família que morrem, que falecem, familiares que muitas vezes a gente vai precisar cortar contato porque não depende só da gente, a vida do outro é do outro. Então, muitas vezes a gente vive condições ruins da família, mesmo sendo um terapeuta. A diferença é que no lugar do terapeuta, a gente olha para tudo isso com muito mais profundidade. A gente vai mergulhar nisso e, para mim, estudar a terapia me faz ser mais sensível ainda. Fica mais filosófico tudo. Porque a gente não olha as coisas com uma camada só, a gente olha as coisas com várias camadas. Essas camadas todas que vão ter pesos. Não é fácil. Então, já fica aqui também, porque eu quero fazer mais vídeos e eu não quero também ter que ser muito profissional. Não espere de mim que eu seja muito equilibrada, porque eu não sou. E eu não quero fingir que eu sou. Eu quero ter o direito de ser eu. Eu quero ter o direito de sentir o que eu sinto. Eu quero ter o direito de viver a minha vida do meu jeito, com os meus sentimentos, com as minhas dores. Que amanhã eu posso deixar de sentir, muitas eu já deixei de sentir, outras não. Porque se algo acontece, dói, dói. Tá machucado. E eu quero ter o direito de poder sentir. Se isso me torna uma profissional ruim, que eu não acho que me torna, não faça terapia. Não jogue baralho comigo. Mas não exija de mim normalidade, porque eu não sou normal. E é muito pesado quando as pessoas querem que eu seja de um jeito diferente do que eu sou. Eu não estou disposta a isso mais. Quando as pessoas me julgam, o julgamento é delas, isso faz parte delas. Eu preciso me julgar ou não. Então, assim, a escolha da vulnerabilidade. Tudo bem, amanhã eu posso mudar de ideia, não estou dizendo aqui que tem que ser assim. Amanhã eu posso mudar de ideia porque faz parte disso. Tem abordagens diferentes dentro da área das terapias. Nem toda abordagem vai ser sobre você sentir, sobre você debruçar, sobre você olhar. Mas eu entendo que algumas pessoas
elas têm esse funcionamento. E esse funcionamento vai ser terapêutico. Não é um funcionamento mais fácil, mas é um funcionamento terapêutico. Você sentir o que você sente. Você se permitir a verdade. Você ceder e falar: eu estou ruim, eu não estou aguentando. Faz parte chorar quando está doendo. Eu acredito que eu vou ter 80 anos e eu vou ter 80 anos e vou me emocionar, porque eu sou emotiva. Eu me emociono com coisas boas e com coisas ruins. Eu me emociono com filme, me emociono com novela, me emociono com animais. Por que que eu preciso tirar isso de mim? Por que que eu não posso me emocionar? Ah, mas é demais. Por que que é demais? Quer calçar o meu sapato? É isso que você está pedindo para o universo? É isso que eu penso quando alguém me fala uma coisa que eu não entendo, e acontece muito. Acontece muito de pessoas me falarem coisas que eu discordo, principalmente em situações de política e tal. Cabe a mim julgar, dizer se essa pessoa é boa, se essa pessoa é ruim, por que que... Não cabe. E eu digo de novo aqui, eu sou muito forte. E a escolha de sentir é uma escolha de gente forte. Porque a pandemia veio e me mostrou que muitas pessoas não suportam lidar com questões emocionais. Não suportam olhar para as feridas, para as dores, assumir o que faz. Falar eu errei, eu fiz, eu não consigo, é difícil. Você assumir que você não está bem, e é claro, não estou falando de assumir para todo mundo, de você chegar no seu ambiente de trabalho chorando. Eu estou falando talvez de você assumir para aquela pessoa que não vai te entender, pelos motivos dela. Você assumir essa vulnerabilidade também tem um custo. Não é fácil. Não é fácil. E assim, a vida continua, sentindo ou não, o sol sai, amanhece, amanhã é outro dia, eu envelheço, minha vida vai encurtando nessa caminhada de estar na Terra. Não sei o dia de amanhã. Sinto muito para as pessoas que se importam comigo e não querem me ver sofrer, porque eu sou uma pessoa que sente. E eu digo mais, eu já tentei muito não sentir. Eu já tentei muito ser diferente. Eu já tentei muito, muito, muito. Até que eu entendi que é o meu funcionamento. Eu tenho esse funcionamento. E quando eu me permito sentir, eu melhoro. Quando eu sinto, quando eu tô aqui me expressando, agora aqui, eu melhoro. Hoje foi uma sessão, eu fiz um atendimento no qual a pessoa estava passando por uma situação sem resolução. Era assim, opção 1, isso ou isso. Isso não pode, mas isso também não pode, mas isso também não pode, mas isso também não pode.
vai chegar o dia e algo vai acontecer. Porque não existe a não opção. O dia chega, a data vai chegar. Não existe a opção da data não chegar. Então todas as opções são ruins. Mas uma hora, alguma opção, porque ela não fazer nada era inclusive o que ela queria. Ela queria não se envolver numa situação. Mas não fazer nada também implica em consequência. Então todas as opções têm consequências. Não tem a opção de não sentir. Não tem a opção de não doer. Não tem a opção de não acontecer. Algo vai acontecer. Então, algumas pessoas vão decidir enfrentar sem sentir. Na verdade, sente. Mas ela vai levantar o queixo, vai botar a máscara e vai, bola para frente, vamos fazer. Não vou pensar nisso, não vou pensar nisso. Outras pessoas, elas vão elaborar, elas vão olhar e vão falar: eu quero pensar nisso, eu quero entender o que é isso e eu quero tomar a decisão consciente do que eu estou fazendo. E vai sofrer. Mas faz parte sofrer. Quando eu estou numa situação desse tipo, eu quero sentir a minha dor. Não é que eu quero sentir minha dor como masoquista, é porque ela está acontecendo. Não poder me expressar, para mim, é muito mais sofrido do que poder me expressar. Ter que fingir, ou então não fala comigo. Eu ter que fingir que eu estou bem para bater um papo com você. Não quero ter que fazer isso. E eu sempre fui uma pessoa muito profunda. Eu sempre fui assim. E eu vejo hoje que eu não estava errada nisso. São jeitos de ser. São formas de ser. Não é que eu queira ficar sofrendo. Mas é porque tem situações da vida que a gente sofre. Se você não sabe qual é o sapato que eu estou causando, quantas pedrinhas tem dentro do meu sapato, não reclame de mim que está doendo. O máximo que eu posso fazer é não te falar. Que aí eu concordo, é um direito seu, não ficar sabendo. Eu não preciso ficar no seu ouvido, ai, 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 das pedrinhas do meu sapato. Eu não preciso. Mas não me peça para fingir que eu não estou sentindo. Porque essa não sou eu. Eu não sou essa pessoa. Se tem uma eu não vou fingir que ela não tem. Eu vou olhar para ela, vou pensar no que eu posso fazer, vou olhar ela toda, vou analisar ela inteira, eu vou tirar o sapato, vou verificar, vou ver se dá para tirar as pedras, eu vou esmiuçar em cima dessa dor, eu vou pensar em possibilidades, eu vou pisar numa posição diferente. Para tudo isso eu preciso considerar a minha dor. Tem gente que caminha com as pedrinhas do seu sapato e sai correndo. E é força também, é muita força também. São forças diferentes. A vulnerabilidade, ela tem o seu teor terapêutico. Eu não estou falando sobre a gente se entregar e ficar caído, que às vezes também a gente precisa de ajuda, às vezes a gente cai e fica caído e precisa de um suporte mesmo, médico, terapêutico, familiar, amigo, para pegar você no braço e falar, vamos. Às vezes não dá mesmo, às vezes você precisa passar dias deitados.
porque cedeu, porque o corpo não suportou a dor. Quem sou eu para olhar para você e falar que a sua dor é pequena, se eu não estou calçando o seu sapato? Se eu não sei quais são os gatilhos que te deixam naquele estado, naquele lugar? Eu acho isso extremamente desrespeitoso. Se você gosta de uma pessoa e essa pessoa está mal, não faz isso. Não é assim, eu entendo, porque você tá vendo, você fala assim, é só você levantar, é só você andar, é só você fazer. Mas tem feridas que não são visíveis. Tem coisas que estão por trás ali que você não vê. Que talvez se você soubesse, você entendesse. E essa é a grande beleza do autoconhecimento. Porque quando a gente olha e fala assim, cara, é por isso que eu faço isso. É por isso, tá? Eu sei, agora eu sei. Nem sempre, às vezes, saber já é suficiente para você conseguir andar. Porque você fala assim, agora eu já sei, é por causa disso, então não preciso mais ficar sofrendo com isso. Mas tem coisas que são mais complexas. Existe o que a gente chama de complexo, são núcleos emocionais que a gente tem no nosso inconsciente, que a gente acessa, que são esses gatilhos, e que a gente simplesmente não... Ele roda sozinho, a gente não consegue entender. Às vezes a gente não sabe o porquê da paralisação ou do que está acontecendo. Tem que esmiuçar, tem que olhar e ver de onde vem, por quê, sabe? Por quê? Por que dói tanto? Será que é fraqueza mesmo? Então, assim, eu entendo quem gosta de mim quando me vê triste, porque eu sinto e eu sou uma pessoa que eu mostro. Não é só tristeza, eu mostro alegria, eu mostro quando eu tô apaixonada, meu amor pelos meus animais, que é muito grande, eu mostro também. Às vezes eu escondo porque socialmente a gente é julgado, então certos ambientes eu preciso esconder e performar, mas eu sou muito emotiva. Eu sempre fui desde criança. Não exija de mim que eu não seja assim. É pesado querer que eu seja diferente do que eu sou. Eu entendo que para quem não sente dor, ver outra pessoa que não quer sentir, que não aceita sentir dor, ver outra pessoa sentindo dor, faz com que você fale assim, cara, mas por que você está sentindo? Não sinta. Mas não é assim. Às vezes tem coisas que doem. Às vezes tem coisas que doem e não é pessimismo, não é vitimização, não é drama, é ferida. É uma ferida que você não conhece, de uma parte da história da pessoa que você não sabe, de algo que você não acessa ou que você não entende. E aí? É isso, acabou que eu falei muito de mim, mas é isso mesmo. Eu me propus nesse canal a ser... Até mudei o nome do canal agora. Eu acho que, enfim... Eu não consigo não falar de mim, eu gosto de me expressar, eu gosto de... Sabe, eu vivi a minha vida me debruçando dentro de mim, porque eu faço terapia desde a adolescência.
eu tenho esse meu jeito de ser que desencaixa, que hoje eu estou entendendo, uma neurodivergência, que eu tenho um diagnóstico, inclusive não estou tirando, não é a neurodivergência sem diagnóstico, e me aceito desse jeito. Mas eu preciso que, se a pessoa quiser estar na minha vida, que ela também me aceite do jeito que eu sou. Porque eu sou isso aqui. E eu quero ter o direito de ser eu. Eu quero poder ser eu. E isso não é fraqueza. Não é fraqueza eu querer sentir quando dói. Não é fraqueza. E é isso. Não sei se eu vou postar. Eu acho que sim. E boa noite.